Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito do tema Põe a tua casa em ordem. E estamos falando da nossa casa interior, da nossa vida interior, do nosso homem interior. E nós estamos falando a respeito do jardim secreto, né? Aquele lugar secreto onde nosso espírito encontra com Deus. E nós temos colocado algumas coisas importantes a respeito de nós mantermos o nosso jardim secreto, o nosso lugar de devoção, o nosso lugar de adoração em nosso interior limpo, né? Falamos ontem a respeito das pedras, as ervas daninhas, as raízes antigas que às vezes podem ser obstáculos para a gente ter uma comunhão, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos restaurar o nosso jardim se muitas vezes nós não paramos e não damos atenção a isso porque não achamos importante em nossa vida. Tem um princípio muito importante chamado o princípio da restauração. Você acha que o seu jardim interior precisa de restauração? Como será que nós podemos fazer isso? Se o nosso mundo interior ele está em ordem, é porque nós decidimos de alguma forma introduzir um princípio chamado repouso sabático. No meio dessa corrida agitada que é a nossa vida, nós podemos experimentar um descanso em Deus. Diz a palavra de Deus lá em Hebreus que resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Então, Deus ele estabeleceu esse princípio do descanso, não só para si mesmo, como para os homens. O descanso, ele não é um mero lazer. Aqueles que separam um dia para descansar e fazem às vezes com regularidade, mantêm então uma perspectiva correta da vida, que é poupar-se muitas vezes de sérios danos ou até mesmo de sofrer esgotamento, estresse mental, físico, psicológico. Este é um princípio para a vida. Quando uma pessoa não entende perfeitamente o sentido, né, do genuíno descanso, que nós precisamos sim de um descanso sabático, descansarmos, darmos uma parada na nossa rotina diária, quando nós não observamos isso, poderá então demonstrar que o nosso mundo interior está de alguma forma em desordem. Então, esta é uma condição básica para nós termos uma vida saudável. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas não apreciam, né, este princípio porque eles estão impelidos e motivados a buscarem realização e obterem mais e mais lucros ou mais e mais coisas. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos sim de um descanso. Deixarmos o vício do trabalho. O vício no trabalho, isso hoje é uma expressão atual. As pessoas podem tornar o seu trabalho um ídolo, um vício. Então, o que nós precisamos entender? Muitas vezes tiramos um dia para lazer. Descanso é muito diferente de lazer. Existe uma definição de descanso que nós precisamos, então, descobrir. O sentido bíblico, então, para descanso, aliás, a Bíblia revela que Deus foi o primeiro a descansar. Diz assim a palavra de Deus lá em Gênesis: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. No livro de Êxodo, Moisés faz um comentário a esse respeito e diz: Ele, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. A tradução literal, então, da última expressão descansar seria se alentou, descansou. Mas a pergunta é, será que Deus ele precisa descansar? Claro que não, né? Mas ele tomou a decisão de descansar. Por
por que ele toma essa decisão de descansar? Porque ele estabeleceu um ritmo na criação que consistia, né, de descanso e trabalho. Ele revelou isso quando ele próprio, então, observou o princípio, dando, assim, um exemplo para quem? Para todos nós. Desse modo, então, ele nos revelou um dos segredos básicos para termos o nosso mundo interior em ordem. Esse descanso. Ele é uma necessidade para todos aqueles que desejam alcançar uma vida espiritual saudável e alcançar também a maturidade em sua vida. Lazer e divertimento trazem muitas vezes refrigério para a alma, são realmente estritamente necessários e proporcionam então um momento de descanso também para o corpo, mas eles não satisfazem a profunda necessidade de descanso que há em nosso homem interior. Então, o significado de descanso, na ocasião em que Deus descansou, ele tinha contemplado a sua obra. Ficar então satisfeito, ele fechou o circuito. E diz a palavra assim, e quando viu Deus que tudo o que fizera era bom. Isso ilustra, então, o primeiro dos 3 princípios do verdadeiro descanso que nós vamos aprender. Deus, então, deu sentido ao seu trabalho e reconheceu que estava completo. E assim fazendo, ele, então, nos ensinou o que é importante. Que gostemos primeiro do nosso serviço. E o mais importante, que esse serviço seja dedicado a alguém. Então, podemos dizer que no 7º dia, Deus fechou o circuito de sua atividade criativa básica. Portanto, descansar é primeiramente olhar o que foi feito e fechar o circuito. Contemplamos o trabalho e aí fazemos as seguintes perguntas depois de completar o circuito diário ou o circuito semanal ou o circuito mensal ou anual do nosso trabalho. Então, as perguntas seriam essas. Qual o sentido deste trabalho? Para que eu o realizei? Como ele foi feito? Foi bem feito? Por que eu fiz este trabalho? O resultado que espero ou o que eu recebi deste trabalho? O descanso que Deus instituiu tinha por objetivo, em primeiro lugar, levar-nos a uma avaliação a respeito do nosso trabalho, de todo o trabalho de nossas mãos. Buscar um sentido para o trabalho e também para sabermos a quem ele realmente é dedicado. Ou seja, qual é o propósito de todo o trabalho debaixo dos céus. Paulo, ele declara 2 princípios muito importantes e eu creio que Paulo entendeu o que Deus queria das suas criaturas e dos seus filhos. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: E tudo o que fizerdes, fazei tudo com amor, como estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens, porque dele virá a recompensa, porque é ao Senhor que servis. Olha só o princípio que Paulo entendeu contido lá em Gênesis. Aquilo que Deus quis nos ensinar com o descansar. Paulo está aqui trazendo para nós o sentido que realmente vai fazer com que o nosso ser interior descanse, lembrando que tudo tem um propósito. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há um sentido, sim, para o serviço, para o trabalho, para toda a obra feita com as mãos. Mas aquelas perguntas, elas são importantes para nós entendermos que existe um descanso, um repouso, e nós precisamos aprender a descansar das obras das nossas mãos.
Qual é o sentido do seu trabalho? Para que você está realizando? Como ele foi feito? Ele está sendo bem feito? Por que fiz esse trabalho? Para quem é esse trabalho? O que você tem recebido desse trabalho? Queridos, lembre-se, Deus espera que nós aprendamos a descansar. E o descanso, ele é de dentro para fora. Quando nós entendemos que qualquer coisa que nós fizemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Hoje entendemos o primeiro princípio do descanso sabático. A partir de amanhã, nós continuaremos vendo então os outros 2 princípios importantes contido no "E Deus descansou, viu que tudo que ele fez era bom". Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.